Além de Escobar, estude Laurinha Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao capítulo 14 do livro de Números. Seguindo, se matares este povo como um só homem, as gentes, pois é que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo, grande em misericórdia, que perdoa iniquidade e transgressões, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª, 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. O castigo dado por Deus. Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei, porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova a 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e que preservou-me em seguir-me, e farei entrar na terra que espiou a sua descendência possuirá. Ora, os amalequitas, os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que meus filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhe: por minha vida, diz o Senhor, como falas aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jofoné, e Josué, filho de Nun. Mas vossos filhos, de que dizeis, por pressa serão, fareis entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si vossas infidelidades, até que vossos cadáveres se consumam neste deserto, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representado um ano, levareis sobre vós as nossas iniquidades, 40 anos, e terei experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei assim: farei a toda a má congregação que se levantou contra mim neste deserto se consumirão, e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jofoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram.
o povo derrotado em Hormã. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandato do Senhor? Pois isso não prosperarás. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada, pois uma vez que vós desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor Moisés não se apartarão do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até a Orba. Leis a respeito de ofertas. Diz o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações que eu vos hei de, e ao Senhor vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada em holocausto de sacrifício, em cumprimento de voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável com sacrifício de gado e ovelhas. Então aqueles que apresentar sua oferta ao Senhor por oferta de manjares trará a 10ª parte de um efa, a flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite, o vinho para libação, prepararás a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 e uma efa de flor de farinha misturada com 1/3 parte de um hin de azeite, e de vinho para libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor em aroma agradável. Quando preparares novilho para o holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto, ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho trarás a oferta de manjares e 3/10 parte de efa de flor de farinha misturada com a metade de um hin de azeite. De vinho para libação trarás a metade de um hin, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Assim fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes, segundo o número de que oferecerdes. Assim fareis para cada um. Todos os naturais assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Quando a congregação haja, apesar do estatuto, tanto para vós outro como para estrangeiros, que mostrar entre vós que por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei, o mesmo rito haverá para vós outros e para estrangeiro que mora convosco. Diz mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, diz-lhe: Quando chegardes à terra em que vos farei entrar, os comerdes o pão da terra, apresentei oferta ao Senhor. Das primícias da vossa farinha grossa apresentareis um bolo como oferta da ira, assim apresentareis. Das primícias da vossa farinha grossa apresentareis
ao Senhor ofertas nas vossas gerações, os sacrifícios pelos pecados por ignorância. Quando errardes não cumprir todos os mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés desde o dia em que o Senhor ordenou daí em diante nas vossas gerações, será o quanto se fizerdes alguma coisa por ignorância.